Esta é a segunda aula de embriologia de face. Nesta aula, vamos priorizar as patologias embrionárias da face. Nesta imagem, nós estamos vendo aqui o processo palatino anterior, estamos vendo o processo palatino de um lado, o processo palatino do outro lado, e estamos vendo aqui descendo de cima para baixo, descendo o septo nasal. Nessa imagem, o processo palatino anterior, o processo palatino direito e esquerdo já estão caminhando para se encontrar. Nessa imagem, nós estamos vendo que o processo palatino anterior, o processo palatino direito e esquerdo já se reuniram e já temos aqui até formada a úvula. Essa imagem é mostrando o septo nasal que desce, o processo palatino de um lado e o processo palatino do outro que vão se fundir. E aqui, é claro, então temos a cavidade nasal de um lado, a cavidade nasal do outro lado. Nessa imagem da direita, já o palato completamente formado, inclusive com a úvula. Essas quatro imagens, vamos começar falando da imagem A. Nessa imagem A, nós estamos vendo uma fenda entre o palato anterior e o palato de um lado. E estamos vendo também uma fenda no lábio. Nessa imagem B, já vemos o palato anterior, uma fenda entre ele e o direito e o esquerdo. E é claro aqui fendas nos dois lábios. Nessa imagem C, nós vemos apenas uma fenda no palato. Os lábios estão normais. Na imagem D, temos uma grande fenda no palato, entre o palato anterior, o direito e o esquerdo, e temos também fendas nos lábios. Essa é uma imagem real, onde vemos o palato de um lado, o palato do outro abertos, e o palato anterior aqui formado, mas há uma fenda entre o palato direito e o palato esquerdo. Nessa imagem também nós vemos o processo palatino de um lado, o processo palatino do outro, que não se fundiram. Temos, portanto, uma fenda palatina. Essa imagem também é de uma criança que tem uma fenda palatina. Dá para ver o palato de um lado, o palato do outro, aberto, um espaço entre os dois palatos, fenda palatina. Porém, os lábios dessa criança estão normais. Essa é uma imagem que vimos na aula anterior e estamos recordando apenas para lembrar que o processo nasal medial de um lado se funde ao processo maxilar do mesmo lado. Quando não se fundir, teremos aqui uma fenda labial, que é o lábio leporino unilateral ou lábio leporino bilateral. Esta é uma imagem de um lábio leporino unilateral.
no caso aqui, lábio leporino unilateral esquerdo. Essa imagem é de uma criança com um lábio leporino unilateral e uma grande fenda palatina. Dá para notar que lá dentro há uma fenda palatina. Também aqui uma imagem de uma criança com lábio leporino unilateral e fenda palatina. Dá para notar que toda a musculatura daquele lábio que não tem fenda está repuxada em relação à musculatura do outro lado. A asa do nariz está modificada, está virada para o lado contrário da lesão. Também um lábio leporino unilateral, olha ele aqui, com fenda palatina. Aqui temos uma imagem de um lábio leporino bilateral. Lábio leporino bilateral com fenda palatina. Essa imagem à direita e essa imagem à esquerda são do mesmo paciente, em que nota-se o fato de que é um lábio leporino bilateral e que aquele processo palatino anterior foi jogado para frente. Na imagem de perfil aqui, dá para notar que esse processo palatino foi jogado para frente. Aqui temos um natimorto com uma fenda palatina e um lábio leporino unilateral. Aqui temos uma criança com um lábio leporino unilateral que está quase como se fora um bilateral, mas é unilateral, e uma grande fenda palatina. Esta criança, o processo nasceu de uma fenda entre o processo nasal lateral e o processo maxilar. Esta é a fenda nasolacrimal, portanto, entre o processo nasal lateral e o processo maxilar. Fenda nasolacrimal, provavelmente também com uma fenda palatina junto com ela. Esta é uma imagem de uma fenda palatina bilateral. Então vejam, a fenda pega o espaço entre o processo maxilar e o nasal lateral de um lado e de outro, e também entre o processo nasal medial com o maxilar do mesmo lado. Fenda nasolacrimal bilateral com fenda palatina. Esta é uma imagem de um lábio leporino bilateral, dá bem para ver, com fenda palatina. Essa imagem à esquerda é de um natimorto com fenda labial, o lábio leporino bilateral. Mas dá para notar que, além disso, existem outras patologias. Vejam na mão um sexto dedo ali. Aqui está bem nítido esse sexto dedo. E isso nos faz lembrar que quando há grandes patologias embrionárias de face, procurem no digestivo, no urinário, no respiratório, no circulatório, que podem encontrar outras patologias. A criança da direita é um lábio leporino bilateral, com fenda palatina que vai ser operado, mas tem aqui uma onfalocele, provando que dificilmente essas grandes patologias vêm apenas aparecendo na face.
Aqui, os processos nasais mediais direito e esquerdo não se fundiram. Aqui, essa criança, o arco mandibular, no seu processo mandibular, cresceu pouco. E essa criança é um retrognata. Vejam a mandíbula pequena. Esta criança foi conhecida por um trabalho de um inglês que fez um trabalho na África de uma criança que não tinha o processo mandibular. Ele tinha o primeiro arco com o processo maxilar e lhe faltava o processo mandibular, portanto, dá para notar que essa criança não tem mandíbula. Essa criança houve um crescimento grande da língua, tá? Macroglossia. Essa criança tem uma síndrome do primeiro arco. Notem, o primeiro arco no seu processo maxilar, ou a musculatura, ou o conjuntivo, não dá para saber, dessa criança teve um processo de crescimento errado. Os senhores estão vendo, no que corresponde ao processo maxilar, uns danos de conjuntivo, de musculatura, não dá para saber. Essa criança, os dois processos nasais mediais não se fundiram completamente. Isso é uma patologia genética com essa repercussão da embriologia de face. Essa criança tem nariz em cela, tem a fronte olímpica. Essa criança é filha de mãe alcoólatra. Essa criança, também filha de mãe alcoólatra, estamos vendo que não se formou o filtro do lábio, olhem aqui, o filtro do lábio não se formou, mas o mais grave até é que já aqueles ossos do crânio estão se fechando, o que será um problema grave para essa criança. Aqui, se os senhores notarem, eu vou falar no singular, vejam a fossa nasal dessa criança. A fusão dos nasais mediais foi tão severa que a fossa nasal ficou apenas uma fossa nasal. Essa criança também, filho de mãe alcoólatra, vejam que os processos nasais, mediais, laterais se fundiram completamente. Esse é um natimorto. Também esse natimorto é um cíclope, porque os processos daquele placode visual direito e esquerdo acabaram se fundindo, dando essa imagem aqui de um cíclope. Essa criança, nota-se o nariz em cela, nota-se lá a fronte olímpica. Uma criança com uma patologia de face, esse é também um filho de mãe alcoólatra. Lábio leporino bilateral. Essa imagem é uma imagem de microcefalia. Essa imagem aconteceu e se repetiu muito no Brasil naquele momento em que apareceram as crianças com a síndrome da Zika, microcefalia. Essa imagem é de uma face do embrião lateralizada, em que eu estou vendo aqui a formação da orelha através do primeiro arco e através do segundo arco. Primeiro arco deu essa parte aqui, segundo arco deu essa parte aqui.
Essa imagem é esquemática, mostrando em branco a parte que o primeiro arco dá, seria mais ou menos aqui, e nessa cor meio rosa, a parte que o segundo arco dá. Façam a sequência das imagens, façam a sequência até chegar à imagem final, onde o primeiro arco dá essa parte da orelha e o segundo arco dá essa parte da orelha. Aqui vemos um dano de primeiro arco, onde vemos apêndices auriculares. Primeiro arco. Também apêndices auriculares nós vemos aqui, também dano de primeiro arco. Aqui também, toda essa parte aqui corresponde ao primeiro arco, e os senhores estão vendo apêndices auriculares, dano de primeiro arco. Essa criança, dá para notar que ela tem um dano de primeiro e de segundo arco, o que na formação da orelha, tanto o primeiro quanto o segundo arco tiveram danos. Essa criança também danos no que é um natimorto, mas esse natimorto dá para ver que houve um dano no primeiro arco, na formação da orelha, e um dano no segundo arco, na formação da orelha. Essa é uma patologia difícil de encontrar, mas já descrita, que é a anoftalmia. Um dos globos oculares não se formou. E essa patologia é a ciclopia, quando aquelas vesículas visuais crescem muito para frente e para cima e se juntam num único olho. Na imagem da esquerda aqui, dá para bem ver essa ciclopia, e na imagem direita quase os dois olhos se fundiram. Terminamos, portanto, essa aula de patologia da face.